O universo surgiu por acaso ou seria o resultado de uma criação inteligente? Qual dessas perspectivas você acha que é a mais adequada para explicar a origem de todas as coisas? Qual é a causa por detrás de tudo o que nós vemos e experimentamos? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos entender como tudo começou. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, seja muito bem-vindo aqui no seu programa Está Escrito, na TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Sempre às terças e quintas, nos nossos programas inéditos, eu recebo você aqui com muito carinho, desejando que a paz de Deus esteja no seu coração. Então, olha, não muda não muda o canal, fica aqui com a gente porque tem muita coisa boa para você a partir de agora. Eu quero já começar falando sobre essa revista Esperança aqui, A Procura da Verdade. Você estava sintonizando aí alguns canais e passou aqui pela Novo Tempo porque estava tentando achar alguma coisa diferente para a sua vida? Então, olha, deixa eu te dizer, A Procura da Verdade é a revista, o guia de estudos que você muito precisa conhecer. Deixa eu dar uma notícia para você. Se você entrar em contato com a gente agora, no telefone que está aparecendo aí embaixo, no WhatsApp, que é o número 12 98244 4449, você pode solicitar essa revista sem custo nenhum. Não é pegadinha não, tá? É que aqui no Novo Tempo nós temos uma parceria com os Anjos da Esperança que nos dão condição de enviar para todos os lugares do Brasil essa revista e especialmente esse guia aqui para te ajudar a compreender as verdades que com certeza vão trazer paz e alegria para o seu coração. Então é só você pedir agora e ser abençoado com o estudo da revista A Procura da Verdade. E eu quero também dar para você mais uma notícia muito boa. Nós estamos nos aproximando do grande evento Anjos em Ação. Vai ser nesse sábado, dia 25 de novembro. Você não pode perder. Eu sei que em todos os programas aqui você tem ouvido que o Anjos em Ação desse ano, Toque de Fé, vai ser extraordinário e vai mesmo. E a equipe aqui de produção preparou um filme, um guiazinho para você entender como será essa noite especial de sábado. Preste atenção, assista o vídeo que vem a seguir. A Bíblia é um livro repleto de milagres. Nela estão descritas histórias de pessoas e problemas que pareciam não ter solução, mas que foram transformadas a partir de um toque. No programa Anjos em Ação, o Toque da Fé, você vai conhecer mais sobre esse amor. Dia 25 de novembro, às 8 da noite. Olha, não perca, hein? Dia 25 de novembro, a partir das 8 horas da noite, você vai ser impactado com o Toque da Fé, que é a proposta que a Novo Tempo tem para usar esse espaço tão importante e contar para você o que Deus tem feito através do Sistema Novo Tempo, na TV, no rádio e na web. Você é o nosso convidado especial. E faz o seguinte, hein? Manda para todo mundo ali do seu grupo de WhatsApp um lembrete, olha, tá chegando, vai começar o programa Anjos em Ação. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas e a sua também. Nós estamos começando hoje também aqui um tema muito especial, nós vamos olhar para as origens. E hoje eu quero te convidar a entender como tudo começou. As minhas filhas de 4 anos de idade, elas não conseguem entender que elas existem há pouco tempo. É engraçado que sempre quando a gente está vendo alguma foto antiga do nosso casamento, elas perguntam, pai, onde é que eu estava aí?
para elas é muito difícil entender que elas não existiam ainda. Nós temos também uma dificuldade muito grande para entender as coisas que acontecem agora nos nossos dias. Mas também nós gastamos uma imensidade de tempo discutindo o que aconteceu antes de nós no universo. Aqui no planeta Terra também, nós ficamos perplexos sobre o que poderá acontecer num futuro próximo também. Algumas perguntas existenciais básicas que a gente faz é: quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde é que nós vamos? Essas perguntas, elas não saem da nossa cabeça, não é verdade? Mas as respostas, elas não são tão simples assim. E alguns são tomados de preocupação porque não conseguem responder de onde veio, né? Alguém não consegue responder de onde veio, onde está, nem para onde vai. E é nesse contexto que depressão é o excesso que a gente tem de passado. O estresse é o excesso que a gente tem de presente. E a ansiedade é o excesso que a gente tem de futuro. O tempo, ele pode ser um grande inimigo se nós não conseguimos lidar com ele da forma correta. Por que saber de onde eu vim é tão importante? Por que saber para onde eu vou é necessário? Para responder essas perguntas, a fé provavelmente seja a melhor forma de ajuda. Para saber para onde você vai, o que o futuro te reserva, é necessário saber de onde você veio. Então, olhar para o passado para entender essas questões muito importantes. E a Bíblia descreve esse passado, as nossas origens, como sendo a criação feita através de um ato extraordinário de Deus. E aí, as perguntas que a gente pode fazer diante desse tema, a primeira delas é: quem que criou todas as coisas? Existem algumas respostas, se você for olhar dentro da ciência. A ciência mesmo não tem uma unanimidade sobre uma teoria, por exemplo. Talvez a mais aceita seja a teoria do Big Bang, a grande explosão ou a grande expansão. Mas a Bíblia, ela analisa a perspectiva da origem dentro de uma ótica diferente. E eu queria convidar você para me acompanhar aqui na Bíblia, logo no começo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, para a gente entender qual é a informação que nós temos sobre a origem. Gênesis capítulo 1, abra aí a sua Bíblia comigo, eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Diz assim: no princípio, criou Deus, olha só que interessante, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, diz o texto, pairava sobre as águas. No capítulo 1 aqui do livro do Gênesis, o nome de Deus é Elohim. Eu não sei se você sabia, mas esse nome era muito comum lá no Oriente Próximo. O nome El era usado por todas as sociedades que tinham a língua semítica como a base da sua expressão de fala. Portanto, essas línguas eram muito parecidas com o hebraico, que é a língua do Antigo Testamento. Esse nome Elohim, ele seria facilmente compreendido por todas aquelas sociedades. Então, dessa forma, o relato da criação, ele começa apresentando para nós um Deus que todos, de alguma forma, já conheciam na antiguidade ou estavam habituados com ele. Esse nome, contudo, se você for analisar de uma maneira um pouco mais precisa, ele está na forma plural. Elohim é uma forma plural do nome El. Mas será que isso significa que a Bíblia está dizendo que deuses criaram? Veja, aqui nós não temos uma referência a alguns deuses. Mas essa forma é uma forma que faz referência a um Deus que é existente em 3 pessoas. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor para você. Elohim é a forma plural simples e não a forma plural dual, que significa duas coisas duas unidades de alguma coisa. Deixa eu só dar um exemplo aqui para você.
Quando eu digo para você, eu estou comendo uvas, essas uvas podem ser de cachos diferentes. Se as uvas forem de cachos diferentes, eu estou fazendo uma referência a um plural dual. Agora, se eu falo que eu estou comendo uvas de um mesmo cacho, isso daqui é um plural simples. 3 pessoas, mas somente um Deus. Esse, com certeza, é o grande mistério que o Gênesis já nos apresenta logo no seu começo. E quando a gente avança um pouquinho mais no relato, capítulo 1, verso 26, você encontra aqui Deus falando a si mesmo, dizendo assim, olha, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, aqui nesse verso fica ainda mais clara a ideia, no contexto da criação do homem, de que quando Deus fala para si mesmo, ele usa essa forma plural. Porque está ficando evidente que o Deus pode ser um Deus, mas ele existe em 3 pessoas. Façamos a nossa imagem. Mas quem que era esse Deus criador? Era o Pai? Era o Filho? Ou o Espírito Santo? Será que era uma só pessoa ou as 3 juntas estavam agindo aqui no processo da criação? O que você acha? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Então vamos comigo aqui a Bíblia para a gente entender como a Bíblia enxerga o relato da criação na perspectiva de Deus agindo como Criador. Se você for comigo lá, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 6, você já vai encontrar uma informação interessante. Diz lá assim, olha, literalmente, todavia, para nós há um só Deus. Isso aqui é muito claro no texto. O Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Aqui não há dúvidas de que o Pai, ele é o Deus que tem como a sua prerrogativa ser um Criador. Nós existimos para ele, mas Paulo não é o único que escreve sobre esse assunto. Se você for, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 37, o verso 16, está bem assim, olha, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. E agora observe, tu fizeste os céus e a terra. Entenda aqui uma coisa, o Pai é o arquiteto de toda a criação. Ele é a fonte original de toda a criação. É assim que a Bíblia o enxerga. Mas se o Pai é o arquiteto, Cristo também está relacionado ao ato da criação? O que você acha? Sim ou não? Para você entender isso, a gente precisa ir à Bíblia. Eu quero fazer esse exercício com você para entender a função de Cristo dentro do processo da criação. Então abra comigo aí na carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, nós vamos até o verso 16 e o verso 17. Diz assim, pois nele, fazendo uma referência a Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, observe, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Perceba aqui que Paulo está dizendo que Cristo, ele é o fundamento de toda a criação. Ele enfatiza, tudo foi criado por meio dele e para ele. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é aquele que dá base, origem a toda a criação. Mas se você for até Hebreus, capítulo 1, o verso 2 e o verso 3, você encontra o seguinte, Hebreus 1, o verso 2 e 3. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Observe, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados,
assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, Cristo também é apresentado como o sustentador, o mantenedor de toda a criação. Mas e o Espírito? Ele também estava ativo na criação? Quando você vai a Jó, capítulo 33, o verso 4, você encontra o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Veja, o Espírito de Deus me fez, Ele é o Criador. No Salmo 104, verso 29 e 30, diz assim: se ocultas o rosto, eles te perturbam, se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a tua face. Veja, o Espírito dá vida, e Ele também é aquele que está agindo ativamente na criação. Isaías 40 diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos, quem recolheu na terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romana, os outeiros na balança de precisão, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Veja, o Espírito Santo, ele é o agente da criação. É pelo seu poder que as coisas passam a existir. Entenda uma coisa, a obra da criação, ela não é dividida em três partes. Pelo contrário, quando Deus está criando, as três pessoas da divindade estão envolvidas na obra da criação. Como é que a gente deve entender isso? A gente deve entender a criação atribuída às três pessoas da divindade. Mas como? Nós podemos dizer que todas as coisas provêm do Pai. Todas as coisas vieram por intermédio do Filho e todas as coisas apareceram pela ação do Espírito. Mas a criação, além de ser um ato da própria vontade de Deus, ela deve ser entendida como sendo esse Elohim, um Deus trino, que não precisava criar os céus e a terra. Ele estava satisfeito em si mesmo. Ele tinha vida, ele tinha amor, ele tinha comunhão na eternidade. Mas a criação não foi feita para suprir assim uma necessidade que Deus tenha. Ela foi feita por um ato da livre e espontânea vontade de Deus. Ele seria o que ele é, mesmo se ele não tivesse criado o mundo. Deus é um ser autossuficiente. Ele não precisa de nada, ele se basta. Ele não precisa do mundo para ser o que ele é. Portanto, a criação não é uma necessidade de Deus, mas sim um ato da sua vontade. Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 1, verso 11, diz: nele digo, nós também fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, e agora preste atenção, conforme o conselho da sua vontade. Mas para que a criação existe? A criação existe para a glória de Deus. Você deve se lembrar do Salmo 19:1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isaías 43, o verso 7 diz: todas as coisas que eu chamei pelo meu nome, para a minha glória, as criei, as formei e as fiz. O Apocalipse 4, verso 11 diz assim: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Mas através do que todas as coisas foram criadas? Veja, Deus criou tudo a partir do nada, usando o quê? O poder da sua palavra. Deus criou tudo do nada porque Ele tem poder. É isso que diz o Salmo 33, o verso 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ou ainda lá em Romanos, capítulo 4, verso 17, está escrito: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, pelo poder da sua palavra. Ou ainda em Hebreus 11:3, que diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ainda reforçando a ideia do poder da palavra sendo o meio de criação,
O profeta Isaías, capítulo 55, 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Entenda uma coisa, que a maior demonstração do poder de Deus está na sua palavra. Aqueles que a conhecem nunca mais são os mesmos. As pessoas nos dias de Cristo, elas se maravilhavam diante das suas palavras, porque ele tinha autoridade. O único poder capaz de transformar nada em tudo é o poder que Deus oferece através da sua palavra. E aí então a gente chega num outro questionamento. De que forma todas as coisas foram criadas? Veja, Deus poderia fazer tudo o que ele fez de qualquer forma, assim, de qualquer jeito, bagunçado. Por que ele não começou criando o homem em vez de deixá-lo para o final da criação? Por que ele fez o sol, a lua e as estrelas no quarto dia e não formou esses luzeiros logo no início de tudo? Veja, Deus não faz as coisas de qualquer jeito. Tudo que Deus faz é bom e ainda reflete a sua glória. Do primeiro ao sexto dia da criação, nós encontramos no relato do Gênesis, Deus agindo da seguinte maneira. Como é que Deus agia? Primeiramente, você encontra lá, e disse Deus. Ele introduz a cena da criação. Na sequência, ele dá uma ordem. Haja luz, haja os luzeiros, produza a terra relva. No final, ele faz um relatório daquilo que ele tinha acabado de fazer. E assim se fez. E ele faz ali uma avaliação. E viu Deus que isso era bom. E a criação termina com uma estrutura temporal, quando você encontra houve tarde e manhã, o primeiro dia, o segundo dia, e assim todos os 6 primeiros dias. Veja, no ato da criação, a gente observa 3 ações de Deus. Primeira coisa, Deus diz, ele demonstra o seu poder, ele faz tudo do nada através da sua palavra. Mas esse Deus também vê, ele confirma a sua autoridade através disso, porque é ele que pode determinar aquilo que ele está fazendo como sendo algo bom. E finalmente, Deus chama, ele estabelece o propósito daquilo que ele havia acabado de fazer. Ele determina o que cada coisa é. Essa é a ação de Deus. Quando a gente lê o relato do Gênesis, é possível saber qual será o ritmo, qual será a forma, e assim também entender o que vai vir na sequência da criação. Porque do primeiro ao terceiro dia, Deus está preparando o ambiente aqui desse mundo. No primeiro dia, ele faz a luz, o dia e a noite. No segundo dia, ele estabelece o firmamento, quando ele cria os céus e os mares. No terceiro dia, ele faz a terra dividir-se da porção da água e faz a vegetação aparecer sobre a terra. Agora, do quarto até o sexto dia, Deus cria aqueles que vão viver nestes ambientes. E o que ele faz? No quarto dia, para habitar na atmosfera do céu, ele coloca lá o sol, a lua e as estrelas. Isso no quarto dia. Agora, no quinto dia, quando ele vai ali ele vai preencher o mar e a terra, o mar e o céu, aliás, que ele tinha feito no segundo dia, ele coloca pássaros no mar e peixes no céu, no quinto dia. No sexto dia, quando ele vai preencher ali a terra seca e a vegetação que ele havia criado no terceiro dia, ele faz aparecer os animais e ele também cria o ser humano. Veja, Deus faz coisas extraordinárias usando uma sequência óbvia, que demonstra claramente uma grande organização. Um grande matemático chamado Johannes Kepler, ele disse: o principal objetivo de todas as investigações do mundo externo é descobrir a ordem racional e a harmonia que foram impostas por Deus e que ele nos revela na linguagem da matemática. Sabe o que isso significa? Deus é organizado, Deus é lógico e ele faz tudo de maneira harmoniosa. É isso que diz o Salmo 148, versos 5 e 6. Louvem o Senhor, o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Ele estabeleceu para todo sempre, fixou uma ordem que não passará. Veja,
Aquilo que era sem forma e vazio, que refletia o caos primitivo, na criação é mudado quando Deus forma e preenche, fazendo assim com que tudo passe a refletir a sua glória. É assim que o Gênesis descreve o Criador, aquele que é capaz de suprir exatamente a primeira demanda da criação. O Criador é capaz de transformar o que é sem forma e vazio em um ambiente extremamente organizado, também chamado de paraíso, delícia, chamado de Éden. O homem, ele não conheceu o caos. Ele foi colocado num lugar perfeito para cultivar e para guardar. Ele passa a existir quando Deus finalmente poderia dizer que tudo quanto ele fizera era realmente muito bom. Tudo aquilo que o nosso Deus cria, forma e preenche se torna muito bom. As melhores coisas só podem vir destas mãos poderosas de Deus. Enquanto não entregamos tudo em suas mãos, teremos no máximo bonecos de areia, um paraíso sem vida, uma alegria sem felicidade, uma vida sem eternidade. É por isso que hoje é necessário colocar a sua vida nas mãos desse Deus poderoso, para que aquele vazio que você tem aqui dentro seja preenchido com a graça, com a bondade, com a misericórdia, com o amor que só Deus pode dar e entender. Finalmente, que somente Ele pode fazer tudo se tornar muito bom. Talvez hoje você precise experimentar o poder da palavra de Deus, que é o poder capaz de preencher, de formar, de trazer vida, de trazer paz, de trazer alegria e fazer com que tudo consiga refletir a glória de um Deus perfeito e criador. Eu te pergunto, quão perto desse Deus você está hoje? Quão próximo da palavra desse Deus você tem vivido? Será que os seus ouvidos estão treinados para ouvir, os seus olhos estão abertos para ver? Se você ainda não ouviu a palavra, se você ainda não viu, dê uma oportunidade para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai fazer esse milagre da perfeição mais uma vez acontecer na sua vida. Aquele que fez tudo pode fazer tudo aquilo que você precisa acontecer agora, nesse momento. Você aceita esse desafio de colocar sua vida nas mãos de Deus? Pois então, olha, não resista, não lute, só se entregue, confie que Ele vai fazer o que você tanto precisa. Eu quero orar com você. Senhor, ouça a nossa prece, a angústia do nosso coração que está vazio, despedaçado ou talvez até sangrando por causa do pecado. Nós queremos, Pai, que o Senhor preencha, que o Senhor forme, que o Senhor nos dê a condição de refletir a Tua glória outra vez. Eu entrego em Tuas mãos esse amigo, esta amiga que acompanha aqui o programa Está Escrito, para que eles vivam esse milagre hoje, eu te peço, por Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final desse programa e eu queria me despedir de você lembrando que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e eu te espero aqui no nosso próximo encontro, no seu programa Está Escrito.